Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um problema de saúde que, além dos sintomas físicos que atrapalha a capacidade funcional de muita gente, ele também pode abalar muito o psicológico, o emocional e o social das pessoas. Hoje vamos abordar como é possível usar os exercícios físicos como uma ferramenta terapêutica no tratamento do lipedema. Então, se você quiser saber como melhorar os sintomas, diminuir o volume do lipedema, realizar exercícios de maneira mais assertiva, ficar mais consciente sobre esse problema crônico, ter mais confiança e segurança na hora de prescrever exercícios ou se exercitar, fica até o final desse vídeo, porque é sobre isso que vamos abordar no vídeo de hoje. Mas antes, se possível, eu vou pedir para você um pequeno gesto que vai te levar poucos segundos e não vai te custar praticamente nada. Se você quiser, se você puder, é claro, tocar no botão de inscrição e notificação, curtir, compartilhar e indicar esse vídeo para alguém que precisa saber dessas informações, eu ficarei muito grato. E é graças a esse gesto nobre que eu consigo levar um pouco de conhecimento científico para fora dos muros das universidades. Eu conto com o apoio de vocês e depois da vinheta você saberá quais são as melhores possibilidades e escolhas que podem ser feitas para você melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida ou de pessoas que sofrem com o lipedema. Então, roda a vinheta. Lip vem de lipídios, né, que significa gordura. Edema vem de edema, que significa inchaço. Redundantemente falando, seria um inchaço gorduroso. O lipedema é uma distrofia da gordura, também chamada de síndrome gordurosa dolorosa, com um acúmulo de gordura inflamada. Ele provoca acúmulo desproporcional de gordura nas extremidades do corpo, como nas pernas ou nos braços, em comparação à região central, né, como o tronco. Isso significa que a célula de gordura que nós conhecemos, né, que são os adipócitos, onde são armazenados esses lipídios, não é uma célula de gordura normal. É uma célula de gordura doente, que não responde à perda de peso igual às outras células de gordura do nosso corpo. Ou seja, a pessoa ela vai perder peso, ela reduz a gordura de todo o resto do corpo, porém, as células onde tem o lipedema continuam igual, elas não se modificam. Essa gordura ela é resistente à perda de peso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa doença ela afeta majoritariamente as mulheres, sendo que cerca de 12,3% das brasileiras sofrem com essa condição. Esse termo lipedema ele apareceu na literatura médica pela primeira vez na década de 40. Os próprios autores desse artigo eles tinham dificuldade de separar essa doença de outros problemas de saúde que já existiam na época, como problemas circulatórios e o que hoje nós chamamos de celulite, por exemplo. Desde a sua origem, de acordo com as descrições dos artigos, ela não vem sendo associada a uma doença grave à saúde. Ela é associada muito mais a questões estéticas e, inclusive, compartilhando características com essas doenças que já eram existentes e que, segundo alguns especialistas, causando grande dificuldade para gerar um diagnóstico específico. Tanto é que ela só foi introduzida na Classificação Internacional de Doenças, né, só foi gerado um CID no ano de 2022. O lipedema ele é classificado em 5 tipos, de acordo com as áreas dos membros que são afetadas. Essa é a classificação anatômica. Então nós temos a tipo 1, né, que é acometida do umbigo até os quadris. Tipo 2, acometido até os joelhos com presença de tecido gorduroso na parte lateral e inferior dos joelhos. A tipo 3, acometido até os tornozelos com formação de manguito de gordura logo acima dos pés. Tipo 4, acometimento dos braços, bastante associado aos tipos 2 e 3. E o tipo 5, apenas do joelho para baixo. Existe ainda uma outra classificação, que vamos chamar de funcional. Ela se refere à evolução ou à gravidade da doença. Aí nós temos o estágio 1, a superfície da pele é normal, ocorre o aumento da gordura no tecido subcutâneo e a presença de nódulos ou bolinhas de gordura, como se fossem pérolas por debaixo da pele. Já no estágio 2, a pele ela é irregular, é um pouco mais flácida do que é o esperado para aquela idade e com os aspectos de celulite. E os nódulos que podemos palpar ficam maiores. Já no estágio 3, a pele é significativamente mais flácida, com a presença de dobras da pele,
Isso pode causar dificuldades para caminhar e se movimentar. Além dos nódulos, podemos palpar também a área de fibrose, que são como cicatrizes por baixo da pele causada pela inflamação crônica. Já no estágio 4, todas as alterações descritas no estágio 3, mais o comprometimento do sistema linfático. O linfedema, que é o comprometimento dos vasos linfáticos, pode ocorrer em qualquer estágio, mas é mais frequente e encontrado em mulheres com lipedema a partir do estágio 3, quando é chamado de lipolinfedema, ou no estágio 4. Há uma diferença entre o lipedema e o linfedema, que é uma disfunção do sistema linfático, que normalmente ele é unilateral. Já o lipedema é um problema assimétrico, bilateral. Os dois lados se comportam da mesma forma. Os pés e as mãos são desproporcionalmente magros. Uma característica de uma paciente com lipedema é que na análise física parece que são duas pacientes em uma mesma pessoa. É uma paciente da cintura para cima e outra paciente da cintura para baixo, caso o lipedema acometa as pernas, por exemplo. A perna parece de uma paciente obesa, mas da cintura para cima parece que a textura da pele é diferente e a distribuição da gordura também ela é diferente. No entanto, é possível encontrar na mulher lipedema e obesidade. Mas mesmo assim, o padrão de distribuição da gordura fica evidente. Dá para perceber que fica uma textura diferenciada. Quando você aperta, parece uma gordura emborrachada, fria, devido à má circulação sanguínea local. E normalmente, quando se aperta para saber se a gordura é borrachuda, é reportada uma dor local em resposta a essa pressão. Por isso que o lipedema também é chamado de síndrome gordurosa dolorosa. A pessoa muitas vezes não sente dor somente pela palpação. Às vezes, o simples fato de ficar em pé dói. A região afetada ela fica mais sensível, dói mais que o resto do corpo. Tem fragilidade vascular, a pessoa fica com hematomas na área afetada, roxos inexplicáveis, parece que sofreu um trauma, que ela apanhou. Ela tem uma sensação de pernas pesadas, de dormência. Outra característica que ao ficar de pé, é visível um volume de gorduras ao redor dos joelhos e tornozelo. Há fortes evidências de que o surgimento e o agravamento do lipedema ele é potencializado pelo hormônio chamado estrogênio. Então, esse estrogênio é um dos principais hormônios sexuais da mulher, sendo responsáveis pelo desenvolvimento das características físicas e órgãos sexuais femininos. Esse hormônio, em grande quantidade, ele pode, por exemplo, levar a mulher do estágio 1 para o estágio 4. Parece que normalmente a doença ela acelera ou aumenta depois que começam a fazer uso de métodos contraceptivos que carregam o hormônio, seja via oral ou não. Métodos esses que contêm hormônios sintéticos como o estrogênio. Esses métodos fazem com que a mulher diminua seu nível de testosterona. Quanto menos testosterona a mulher ela tiver, mais lipedema pode ser manifestado. Se ela tiver isso como doença de base, por exemplo. E a testosterona, ele é um hormônio antilipedema. Isso não significa que eu estou dizendo que a mulher precisa fazer uso de testosterona, né, para curar esse lipedema. Não é isso. É o contrário. Parece que é interessante a mulher não ter atitudes que façam o nível de testosterona fisiológico que ela já possui baixar. E os métodos contraceptivos parecem ser os que mais baixam os níveis de testosterona na mulher. Os fatores comportamentais são de extrema importância no combate a esse problema. Outro exemplo é que estamos com uma geração que se movimenta cada vez menos. A tecnologia facilitou muito e diminuiu a necessidade de se movimentar no dia a dia. O uso de automóveis constantes, uso de escada rolantes, uso de elevadores, controles remotos, ficar muito tempo em videogames, ficar muito tempo na posição sentada ao longo do dia, ou fazendo uso de celulares, computadores, tablets. Isso aumentou muito o comportamento sedentário das pessoas. Tudo isso somados a uma alimentação com alto índice glicêmico, rica em açúcares, farinhas, lanches prontos, produtos embalados, ultraprocessados, tipo de refeição muito comum na vida de crianças, adolescentes ou de adultos que supostamente não tenham tempo para fazerem refeições mais saudáveis,
com baixo valor calórico, um alto índice nutricional. Esse tipo de comportamento alimentar também aumenta a quantidade de estrogênio da mulher, através de um processo conhecido, resumidamente, como aromatização da testosterona. Alguns especialistas consideram o estrogênio como um dos principais vilões do lipedema. O tratamento do lipedema ele é multidisciplinar. Médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de educação física e até mesmo os psicólogos e terapeutas. O profissional especialista em lipedema já vai olhar o corpo da paciente e vai ter noção se a paciente tem lipedema ou não. Além do exame físico pelo médico, é realizada uma ectoscopia da mulher. Mas os exames adicionais são a base para dar certeza tanto para o diagnóstico como para avaliar o tratamento. Antes de exames de imagem como Doppler vascular, ultrassom de pele, os profissionais eles também podem pedir alguns exames de sangue para analisar algumas funções fisiológicas, como perfil lipídico, função tireoidea, resistência à insulina, até para ir descartando outras doenças. Importante também saber como está a composição corporal, percentual de gordura, percentual de massa magra. Isso ajuda o profissional a saber se há um acúmulo desproporcional de gordura. O diagnóstico envolve especialidades médicas como a endocrinologia, a reumatologia, a dermatologia, a cirurgia vascular, cirurgia plástica, acompanhamento de um fisioterapeuta especializado que consiga colocar em prática a terapia física complexa, também utilizada no tratamento do lipedema, como a drenagem linfática, cuidados com a pele e uso de bandagem. Essas mulheres também têm um lado psicossocial afetado pela dificuldade no diagnóstico e pela forma como a paciente se enxerga. Portanto, o acompanhamento psicológico, como psicoterapia, ele é fundamental. E aí surge um grande problema devido a essa grande dificuldade de diagnóstico. Nos últimos anos, parece que ocorreu uma banalização do lipedema. Inclusive, a descrição inicial daquele artigo da década de 40 que eu citei sobre o lipedema o caracterizou como um problema estético. Hoje, cada vez mais se destaca a importância de se ter um diagnóstico mais eficiente e real. Por exemplo, já estão se falando em fazer análise do tecido adiposo, de ter biomarcadores. Senão, caímos em uma situação bem chata, como aconteceu recentemente, causando a morte de uma modelo após a lipoaspiração nos joelhos. Não sei se vocês viram essa notícia, a modelo Luana Andrade, ela optou em realizar um procedimento estético e teve complicações. O pessoal alega que ela estava doente, que tinha um lipedema, mas, aparentemente, foi uma questão mais estética do que funcional. Inclusive, reforçado por alguns vídeos que ela mesma postou nas suas redes sociais. Ela estava realizando algumas atividades físicas, ela estava andando de skate, ela não tinha prejuízos funcionais. É importante haver uma grande reflexão, porque pessoas mal intencionadas podem induzir uma mulher que ela tenha lipedema sem ter necessariamente. Tendo como base para o tratamento do lipedema, temos alguns pilares, como a reeducação alimentar. Está aí a importância de passar com uma nutricionista que tenha conhecimento do problema e possa ajudar a fazer escolhas alimentares que não aumentem sua inflamação, que ajude a mudar sua composição corporal, mantendo o seu percentual de gordura em níveis adequados, ter um sono de qualidade, que isso é importante para manter o controle dos seus hormônios, uma boa hidratação, mas principalmente promover a quebra do comportamento sedentário ao longo do dia, realizando atividades físicas e se inserindo em uma prática regular de exercícios físicos. Pacientes com lipedema, eles sofrem com problemas físicos impostos pela dificuldade de mobilidade e dor, o que dificulta a realização de atividades físicas e exercícios físicos. As principais causas do lipedema são os fatores genéticos, ou seja, a pessoa ela pode herdar esse problema de alguém da família, como pais, avós, mas algo importante também da causa são os fatores comportamentais. Seus hábitos de vida, fato conhecido como epigenética. Por exemplo, no coração nós temos células com o gene da proteína responsável pela produção do espermatozoide. No entanto, este foi inativado, visto que não há necessidade desta função naquele órgão. De acordo com os hábitos de vida e o ambiente social em que o indivíduo está inserido, podem ocorrer algumas alterações bioquímicas no DNA e nas proteínas que o envolvem. Isso vai afetar as funções de alguns genes. Nosso corpo ele é constituído por milhões de células especializadas. Dentro dessas células, há um núcleo que contém os nossos cromossomos, formados por uma molécula de DNA.
onde contém toda a nossa informação genética do corpo. O gene, ele é um segmento do DNA. Só para você ter uma ideia, no ser humano possui aproximadamente entre 20 mil a 25 mil genes nos nossos 46 cromossomos. Nesses cromossomos, temos uma estrutura nas extremidades, conhecidas como telômeros. Os telômeros, eles ficam mais curtos com o tempo, devido à atividade inadequada de uma enzima conhecida como telomerase. E o que faz ativar essa enzima? Maus hábitos alimentares, sedentarismo, tabagismo. Essa enzima muito ativa, ela parece estar associada com a diminuição da longevidade. A exposição à poluição, ao uso de drogas, dentre outros fatores ambientais, também podem servir para alterar algumas funções desses genes, deixando marcas epigenéticas boas ou ruins, que poderão ser dadas pelas gerações futuras daquele indivíduo ou daquela indivídua. Ou seja, o quanto antes a pessoa souber o que fazer para manter um corpo em uma rotina saudável, fazendo o básico mesmo, isso vai ajudar muito a retardar ou evitar o surgimento de algumas doenças, como no caso do lipedema. O exercício físico regular e a alimentação equilibrada são atualmente as únicas formas naturais conhecidas que podem retardar o processo de alteração desses genes, através da proteção dos telômeros. Há uma estimativa que a cada 10 mulheres, uma tem lipedema. É possível ter pessoas com lipedema e que ela não sofra e nunca descubra que tem esse problema ao longo da sua vida, desde que a pessoa não tenha os gatilhos para o surgimento da doença e que ela cuide dos seus aspectos comportamentais. Para você ter ideia, são raros os registros de pessoas do sexo masculino que tiveram lipedema, mas elas existem. Por outro lado, existem homens que têm os genes, mas não desenvolvem a doença por não terem esses gatilhos para o desenvolvimento, como o aumento de hormônios específicos, por exemplo. Mas podem transmitir os seus genes para os seus filhos ou filhas, e essas sim desenvolverem o lipedema devido à epigenética. O lipedema ele não está associado à obesidade, mas uma das terapias para o controle do lipedema é a perda do peso. Pessoas com obesidade têm um acúmulo de gordura no corpo porque há um desequilíbrio na quantidade de calorias consumidas e gastas. Ou seja, consome muito mais calorias do que consegue utilizar. E essas calorias vão se acumulando. Dieta e exercícios são a base de um tratamento de uma pessoa obesa. Pessoas com lipedema também têm acúmulo de gordura no corpo, mas não está relacionado ao excesso de calorias. E o exercício e a dieta não ajudam diretamente no problema. Normalmente, com a perda de peso, os locais que têm gordura diminuem o volume, já onde tem o lipedema, a gordura continua lá, mesmo com dieta e exercício, porque a região inflamada ela sofre uma espécie de fibrose. Porém, é muito importante ressaltar que o lipedema ele pode ser agravado pela obesidade. O tecido adiposo ele é considerado um órgão multifuncional. Ele é capaz de armazenar energia e mobilizá-la conforme as necessidades corporais, além de sintetizar e secretar proteínas bioativas, que nós denominamos de adipocinas. As adipocinas desempenham importantes e diferentes papéis no nosso organismo. Elas desencadeiam ações de caráter pró-inflamatório ou anti-inflamatório. Em doenças que cursam como processo inflamatório agudo ou crônico, as adipocinas pró-inflamatórias elas estão relacionadas à fisiopatologia das síndromes dolorosas, como no caso do lipedema. No entanto, a redução da gordura corporal aliada à prática de exercícios físicos está relacionada à profilaxia e à melhora da dor. Também pode promover benefícios, evitando o surgimento de outras doenças crônicas por causas hipocinéticas, por falta de movimento, como o sedentarismo. Hoje a ciência ela é bem robusta em afirmar o papel da prática de exercícios físicos regulares como agente e controle em diversos sistemas corporais. Ou seja, o exercício físico ele atua tanto prevenindo como controlando uma série de doenças, inclusive a obesidade. Claro, na literatura atual, o quanto a falta de exercícios físicos regulares associado ao ganho de peso, ele prejudica a saúde, pois o acúmulo de gordura ao longo dos anos ele libera uma série de substâncias que vão agredir o organismo e principalmente bloquear uma ação de uma proteína importantíssima para o organismo, conhecida como cloto. O cloto ela é uma proteína produzida nas células dos rins que parece retardar o processo do envelhecimento fisiológico. Ou seja,
ela está associada a maior longevidade. Os estudos demonstram que a longevidade e a obesidade resultam no agravamento dos sintomas de lipedema. As concentrações plasmáticas de cloto diminuem com a idade. Alguns estudos que inibiram a expressão do gene cloto demonstraram o surgimento de algumas alterações semelhantes ao processo de envelhecimento fisiológico, como a osteopenia, a obesidade, a sarcopenia. Por outro lado, exercícios físicos agudos e crônicos podem aumentar a expressão do gene cloto circulante. Tem um efeito profilático ou atenuante em doenças crônicas. Os exercícios são de extrema importância no tratamento do lipedema, mas a paciente tem que ter em mente que, mesmo com a prática regular dos exercícios, o lipedema ele pode continuar a crescer. Essa informação ela é importante para manejar as expectativas e não causar frustrações. Exercícios de membros inferiores, por exemplo, ajudam na função linfática a diminuir o inchaço, a diminuir a sensibilidade da dor. Por isso, são reportados como benéficos. O exercício físico auxilia no controle de peso, além de ajudar no fortalecimento muscular e ligamentar, proporcionando melhor qualidade de vida e menor chance de lesões osteoarticulares, de desenvolver osteoporose e a sarcopenia, por exemplo. Uma vez que não existe o tratamento curativo para o lipedema, os principais objetivos no manuseio do tratamento são controlar os sintomas, manter a independência funcional do paciente e melhorar sua qualidade de vida, além de delimitar a progressão das modificações estruturais. Mesmo que o exercício físico não tenha impacto sobre o processo fisiopatológico, sabemos que a prática regular dos exercícios tem efeitos positivos no controle da dor e na melhora da capacidade funcional dessas mulheres. Por exemplo, um estudo avaliou 44 pessoas, 22 mulheres com lipedema e 22 mulheres obesas. Fez a comparação na função muscular de ambas, avaliando força e resistência muscular. Esse estudo demonstrou que pacientes com lipedema têm 30% menos de força na musculatura de membros inferiores comparado com as mulheres obesas. Uma das hipóteses é que a fibrose e a gordura inflamada que está perto do músculo poderia afetar na força, reduzindo a função muscular dessas mulheres com lipedema. Já na resistência aeróbia, a diferença não foi significativa, mas clinicamente relevante. E, inclusive, o próprio artigo sugere adicionar a avaliação de força e de resistência aeróbia como critério na avaliação para diagnosticar o lipedema. A inflamação é o principal aspecto do lipedema e é o que vai trazer os piores sintomas. O exercício físico, de acordo com a intensidade, ele pode diminuir a inflamação, ele tem um efeito anti-inflamatório. De fato, há substâncias orgânicas com efeitos terapêuticos mediadas pelo exercício, chamadas de exerkines, do inglês, ou de exercinas, com efeitos anti-inflamatórios. Por algum tempo, ficaram bem populares, conhecidas como miocinas. São substâncias produzidas especificamente pelos músculos esqueléticos. O exercício feito de maneira regular e crônico parece suprimir as substâncias que são pró-inflamatórias, que causam dor, inflamação, como TNF-alfa, como interleucina 6, e assim como os exercícios aumentam as anti-inflamatórias, incluindo as miocinas, a interleucina 4, interleucina 10, TGF-beta, as endorfinas produzidas pela glândula hipófise. De acordo com o nível de treinamento e condicionamento do cliente, a intensidade do exercício, se for algo muito extenuante, por exemplo, é possível um aumento da inflamação e da sensibilidade da dor da sua cliente de maneira aguda. O propósito do exercício físico regular é exatamente gerar um catabolismo agudo no organismo, que causa algumas microlesões musculares. E essas microlesões vai desencadear uma inflamação para gerar uma resposta adaptativa do organismo, derivado dessa sessão de treinamento que faz aumentarmos o tamanho das fibras musculares e, consequentemente, ganharmos mais força. Acertar a dose dessa inflamação que vamos causar no organismo dos nossos clientes, já que a cliente de lipedema vem exatamente lhe procurar porque está sofrendo com uma inflamação crônica por conta da doença, e o que ela não quer é exatamente que você agrave ou aumente a sensibilidade de dor que ela já possui. Situação essa que é muito parecida com os nossos clientes que sofrem com fibromialgia. Essas pessoas vêm com muitos pontos gatilhos de dor pelo corpo e eles já associam o exercício físico com o aumento dessa dor. Pelo contrário, o exercício físico ele é um excelente aliado no tratamento não medicamentoso dessa doença, desde que sabemos acertar na dose. Eu sempre costumo falar aqui nos meus vídeos que a diferença entre o medicamento e o veneno é exatamente a dose.
Uma dose pequena não vai causar o efeito desejado. Uma dose muito alta, ela pode ser tóxica e agir como um veneno. A ideia é acertar na dose para funcionar como um medicamento, aliviando ou até mesmo eliminando os sintomas que tanto faz a pessoa sofrer. Por isso, a importância de sempre procurar um profissional de educação física capacitado. Cuidado com os falsos coaches e blogueiros que tem na internet. Uma das características do lipedema é a deposição de gordura nas pernas e coxas. Isso pode causar uma alteração no caminhar, né, na marcha da pessoa, e essa mudança de marcha pode causar outras lesões ortopédicas, como nós já discutimos em outros vídeos do nosso canal, como a condromalácia, a osteoartrite de joelho. Essa alteração postural é muito frequente no alinhamento do quadril e do joelho e causa um movimento que nós chamamos de valgo dinâmico. Em casos extremos, as pessoas têm dificuldade de realizar até mesmo uma caminhada. Levando em consideração a essas limitações, os exercícios físicos precisam ser ajustados e adaptados para serem mais assertivos na busca dos resultados terapêuticos esperados. Então, os exercícios físicos regulares não só podem ajudar a tratar os sintomas de lipedema, mas também como ajuda a corrigir essas alterações biomecânicas que ocorrem no corpo. O retorno venoso e o retorno linfático, eles são executados pela contração muscular. E o exercício físico tem exatamente esse papel. Com a contração dos músculos, é bombeado tanto o sangue venoso quanto a linfa de volta para a circulação central do nosso. Muito do sucesso dos programas de treinamento dependem, evidentemente, do nível de aderência. A aderência ao longo prazo pode ser mais importante do que o tipo de exercício que a pessoa está realizando. O simples conhecimento dos benefícios da atividade física, do exercício físico regular para mulheres com lipedema, por parte de profissionais e pacientes, não é o suficiente para garantir o sucesso da intervenção. Transformar esse saber em prática envolve muita ciência e arte. A dor e a fadiga que está associada ao lipedema são as principais causas de restrições de atividade física dessas mulheres. A restrição à prática de atividade física e exercícios físicos regulares leva à fraqueza, à hipotrofia muscular, diminui o condicionamento físico, aumenta a dor, leva o indivíduo a uma incapacidade física. Uma observação importante que precisamos destacar é que, comparando uma pessoa do mesmo gênero e da mesma idade, uma com lipedema, outra sem lipedema, a que tem lipedema tem menos força. Outro ponto importante é, comparando uma pessoa do mesmo gênero, da mesma idade, ambas com lipedema ou com algum outro problema músculo-esquelético, a que tem menos força, ela vai ter mais dor. Os benefícios atribuídos ao exercício físico para os portadores de lipedema, eles estão relacionados ao alívio da dor, à redução do peso corporal, à melhora da força muscular, melhora do sistema cardiovascular, melhora da flexibilidade, sendo alguma dessas melhoras adquiridas com uma grande variedade de exercícios, como hidroginástica, como a natação, incluir exercícios aeróbios para ajudar no controle do peso corporal e na melhora da circulação periférica, exercícios resistidos, né, a musculação, para a melhora da força, da resistência, para gerar o ganho de massa muscular, e exercícios de alongamentos para a melhora da flexibilidade. No entanto, indivíduos com lipedema podem frequentemente apresentarem dificuldades em realizar atividades aeróbias, mesmo que suaves, tendo como fatores limitantes dores nos membros inferiores, o que torna um pouco difícil a prescrição de exercícios aeróbios nesta população, e aí precisa ser ajustado ou adaptado. Em contrapartida, os exercícios resistidos podem ser melhor tolerados por essa população, pois é possível ter um melhor controle da carga de treino, exercitar com uma intensidade de exercício e amplitude de movimento livre dessa sensação dolorosa, e o que resulta em um menor risco de lesão quando comparado a atividades que possuem acelerações ou desacelerações bruscas, torções, impactos, traumas diretos ou quedas. Dentre as diversas modalidades de exercício físico, a musculação, o exercício resistido, demonstra ser um método efetivo para o tratamento do lipedema. Como é necessário a adesão por longo tempo ao programa de exercícios para que se mantenham os benefícios proporcionados pela sua prática regular, o estímulo oferecido por uma supervisão e monitoramento intermitente pode ser uma alternativa para mulheres com lipedema manterem essa adesão ao tratamento e a prática regular dos exercícios. Então,
Sempre procure um profissional de educação física para te acompanhar e lhe orientar. Vale a recomendação de exercitar diariamente, se possível, que naturalmente o seu corpo será sua própria indústria farmacêutica, ajudando no controle e evitando o agravamento do lipedema. Infelizmente, se a pessoa não gosta de se exercitar, saiba que a pessoa está se expondo a um dos maiores causadores de problemas de saúde no mundo, que é causado por doenças hipocinéticas, né, por falta de movimento. Então eu espero que o exercício físico seja, né, a possibilidade de você melhorar sua saúde, sua qualidade de vida, né? Provavelmente, se você não gosta ainda de praticar algum exercício, é porque você não achou o exercício certo para você. Então, procure de novo, não desista, mexa-se, faça exercícios físicos regulares. E esse canal tem exatamente esse propósito, tentar motivar e passar informações preciosas que possa tocar no coração e na mente das pessoas, para elas mudarem seus hábitos enquanto há tempo, autoconhecimento e saúde. E para que eu possa saber que esse conteúdo ele foi relevante para você, deixe seu comentário, se possível, siga aí o nosso canal, curtam, compartilhe e indique para alguém que precisa saber aí de tudo que foi abordado no nosso vídeo de hoje. Ativem o sininho de notificação, né, que sempre que houver um vídeo novo, você saberá em primeira mão. Muito obrigado por vocês acompanharem esse vídeo até o final e aguardo vocês num próximo vídeo. Até lá!